Há um único ato realizado por Jesus diante de seus seguidores que transformou tudo de maneira silenciosa e profunda. Não foi o milagre da multiplicação dos pães, nem a ressurreição de Lázaro, mas algo aparentemente simples, quase imperceptível. Um movimento específico das mãos, descrito em textos antigos como a chave para despertar o que os gnósticos chamavam de monada, a centelha divina que habita em cada ser. No entanto, esse gesto foi cuidadosamente apagado dos evangelhos oficiais. Por qual motivo? Porque, ao ativar a monada, a pessoa deixa de depender de sacramentos, sacerdotes ou templos. Ela se torna espiritualmente autossuficiente. E isso representa uma ameaça para quem lucra com a intermediação religiosa. Nos próximos minutos, você entenderá qual é esse gesto, por que ele foi suprimido e como reproduzir exatamente o que Jesus ensinou há 2000 anos. Antes, porém, é importante conhecer o destino daqueles que tentaram divulgar esse conhecimento ao longo da história. Foi essa busca que me levou a criar o projeto Mentes Despertas, movido pela sensação de que algo fundamental estava sendo ocultado. Não parecia um simples esquecimento, mas uma omissão deliberada. Você cresceu acreditando que a iluminação é um privilégio reservado a santos, mestres distantes ou gênios espirituais. Catequistas, livros de autoajuda e até cursos caríssimos reforçaram essa ideia. Mas e se Jesus tivesse ensinado um método prático, um gesto físico capaz de ativar a monada diretamente? Sem décadas de meditação, sem retiros em montanhas sagradas, apenas usando o próprio corpo. A noção de que a iluminação é um caminho longo e árduo surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, quando a Igreja precisava se consolidar como autoridade única. Na época, existiam dezenas de grupos cristãos, gnósticos, ebionitas, marcionitas, todos afirmando a mesma verdade: o divino está dentro de você. Isso não interessava ao Império Romano, que precisava de hierarquia e controle centralizado. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi feita uma seleção rigorosa. 4 evangelhos foram escolhidos, centenas de outros foram descartados, e uma nova doutrina foi estabelecida: a salvação não vem de dentro, mas de fora. A partir daí, bispos repetiram essa ideia, concílios a confirmaram, e a Inquisição garantiu que quem discordasse fosse silenciado. Durante mais de 1700 anos, ninguém ousou questionar publicamente esse dogma. Mas há algo que não faz sentido. Se a iluminação fosse tão difícil, por que o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945, registra Jesus dizendo que o reino está dentro de você e ao seu redor, não em templos de madeira e pedra? Por que o Evangelho de Maria Madalena descreve estados elevados de consciência alcançados sem intermediários? Por que textos gnósticos falam em ativação instantânea, e não em jornadas de décadas? Um estudo da Universidade de Harvard, em 2008, analisou 52 textos de Nag Hammadi e descobriu que a palavra monada aparece em 41 deles, sempre associada a algo acessível, não conquistado. Essa diferença é sutil, mas revolucionária. Foi ao ler isso que percebi: passei anos buscando a iluminação como se fosse um prêmio a ser merecido, quando, na verdade, ela sempre esteve ao alcance do meu corpo. Se a iluminação lenta não era o que Jesus ensinava, então o que era? Existe um conceito conhecido há milênios por herméticos, iogues e cabalistas. Eles o chamavam de abertura do olho interior, ativação da monada ou despertar do etidar. Eu o chamo de gesto da abertura. A ideia é simples: sua monada não está trancada porque você não é digno, mas porque ninguém lhe ensinou o comando para ativá-la. Isso significa que você não precisa de anos de prática, o acesso sempre esteve disponível, você apenas não sabia como acessá-lo. Pode parecer absurdo à primeira vista, mas pense nisso: você não aprende a andar de bicicleta lendo manuais. Você sobe, tenta, cai, levanta, e de repente algo clica. O corpo entende. O mesmo acontece com a monada. Há um gesto específico que, ao ser realizado, desencadeia esse despertar. E isso faz sentido porque o corpo humano é uma tecnologia. Cada posição das mãos, cada mudra, cada movimento ritual que resistiu ao tempo não é apenas simbólico, é funcional, como um código de desbloqueio em um celular. Se você digita corretamente, algo se abre; se erra, nada acontece. Não estou inventando nada.
Os egípcios registraram esse conhecimento em hieróglifos no templo de Dendera. O Pistis Sofia, texto do século III, descreve Jesus ensinando gestos de poder a Maria Madalena. Papiros gnósticos encontrados em Oxirrinco, no Egito, em 1897, mostram desenhos de mãos em posições específicas, acompanhados da legenda, para abrir o que está fechado. A informação sempre esteve lá, apenas não era conveniente que chegasse até você. E não vou apenas falar sobre isso, vou provar com evidências arqueológicas, textos traduzidos e o gesto exato. Começaremos por uma descoberta que o Vaticano manteve trancado em seus arquivos secretos. Vamos ao que está enterrado, literalmente. Em 1896, arqueólogos britânicos escavaram um mosteiro copta abandonado perto de Aquim, no Egito. Dentro de um códice de couro, encontraram o Evangelho de Pedro, considerado perdido. Mas havia um detalhe pouco mencionado: junto ao texto, havia ilustrações. Desenhos de Jesus realizando gestos com as mãos. Um deles mostrava as duas mãos sobre o peito, com os dedos entrelaçados de forma específica, formando um triângulo apontado para baixo. Abaixo do desenho, uma inscrição em copta dizia: o gesto que abre o selo interior, ensinado na montanha apenas aos mais próximos. O Museu Britânico catalogou a descoberta como Papiro de Aquim, mas as ilustrações nunca foram exibidas ao público. Oficialmente, foram guardadas na reserva técnica por deterioração, mas cópias fotográficas tiradas em 1897 estão em perfeito estado. Seria coincidência? Não parece ser o único caso. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Cura em 1947, incluem fragmentos do Manual de Disciplina dos Essênios. Um trecho específico, catalogado como 4Q405, descreve práticas de ativação espiritual e menciona um gesto chamado Maase Merkava, ou trabalho da carruagem divina. O pesquisador responsável pela tradução, John Allegro, declarou em uma entrevista em 1966, há coisas nesses textos que, se publicadas, abalariam as fundações do cristianismo institucional. Ele foi afastado do projeto, e os fragmentos que traduziu nunca foram oficialmente divulgados. Civilizações separadas por milhares de anos, egípcios, essênios, gnósticos, todas descrevem o mesmo gesto. Será que Jesus conhecia algo que foi arrancado de nós? A arqueologia pode ser contestada, então vamos analisar o que aconteceu com aqueles que tentaram ensinar isso em tempos mais recentes. Em 1244, na cidade de Montségur, no sul da França, 224 pessoas foram queimadas vivas pela Inquisição Católica. Os cátaros eram cristãos gnósticos que acreditavam que cada indivíduo carrega a centelha divina dentro de si, sem necessidade de intermediários. Antes de serem executados, testemunhas relataram algo estranho. Os cátaros fizeram um gesto. Todos ao mesmo tempo, com a mão sobre o peito. A passo, sem pressa, sem expectativa, algo acontece. Não é mágica, é mecânica espiritual. O gesto não cria nada novo, ele apenas remove o que estava bloqueando o que já existia. Agora, antes de você tentar, preciso te alertar sobre duas armadilhas comuns. A primeira é a dúvida. Você pode pensar, isso parece simples demais. Como algo assim pode funcionar? A resposta é simples, porque a simplicidade é a linguagem da verdade. Os mestres antigos não complicavam o caminho, eles o desobstruíam. A segunda armadilha é a pressa. Muitas pessoas fazem o gesto uma vez, não sentem nada e desistem. Mas lembre-se, a monada não responde a exigências, ela responde à presença. Se você fizer com a mente cheia de "preciso sentir algo agora", o sinal não passa. É como tentar ouvir uma música com os fones no mudo. E tem mais um detalhe crucial: o gesto não é um fim, é um começo. Bernadette Roberts não parou depois da primeira experiência. Ela passou décadas refinando a prática, testando variações, observando como o corpo e a mente respondiam. O que estou te passando é a versão mais acessível, a porta de entrada. Mas dentro dela, há corredores inteiros. Alguns levam a estados de êxtase, outros a uma clareza tão profunda que dissolve a ilusão do tempo. Outros, ainda, há uma conexão tão direta com o divino que a ideia de Deus lá fora se torna absurda.
Isso nos leva a uma pergunta inevitável: se o gesto é tão poderoso, por que não é ensinado abertamente? A resposta está no que acontece quando as pessoas o dominam. Imagine um mundo onde cada indivíduo pode acessar sua própria centelha divina sem depender de instituições. Sem necessidade de padres, gurus ou mediadores. Sem dogmas, sem hierarquias, sem coleta de dízimos. O que sobraria para as estruturas de poder espiritual? Nada. Por isso, ao longo da história, quem descobriu o gesto foi perseguido, ridicularizado ou cooptado. Os cátaros foram queimados. Eliphas Levi teve seus diários roubados. Bernadette Roberts foi ignorada. E os que não puderam ser silenciados foram transformados em lendas como Jesus, que, segundo os textos gnósticos, não veio para fundar uma religião, mas para ensinar as pessoas a acessarem o reino dentro de si. Mas aqui está a ironia: quanto mais tentam esconder, mais o gesto ressurge. Ele aparece em símbolos esquecidos, em rituais distorcidos, em práticas que foram diluídas até se tornarem irreconhecíveis. A posição das mãos na vitória de Samotrácia, a postura dos Budas em meditação, até mesmo o gesto de bênção dos padres, tudo são ecos distantes do que um dia foi um ensinamento direto. E o mais fascinante? Mesmo quando as pessoas não sabem o que estão fazendo, o gesto ainda funciona. Há relatos de monges que, sem entender o significado, repetem posições de mãos por séculos, de repente, experimentam estados de graça. Isso acontece porque a monada não precisa de permissão para se manifestar. Ela só precisa de um canal desobstruído. Então, o que você faz com essa informação? A escolha é sua. Você pode fechar este texto e seguir sua vida como se nada tivesse lido e, para a maioria das pessoas, será exatamente isso que acontecerá. Ou pode tentar. Pode sentar-se agora, respirar fundo e fazer o gesto. Não como um experimento, mas como um ato de coragem. Porque, no fundo, não é sobre acreditar ou não. É sobre testar. A monada não exige fé, ela exige ação. E se você fizer, mesmo que seja só uma vez, algo em você vai saber que não é mais a mesma pessoa. Mas atenção, se decidir seguir adiante, prepare-se para resistências. Não só de fora daqueles que vão chamar isso de charlatanismo ou heresia, mas de dentro. Seu ego vai resistir. Ele vai sussurrar que é perda de tempo, que você está se iludindo, que nada vai acontecer. Porque o ego sabe que, se a monada se ativar, ele perde o controle. E é exatamente isso que você precisa, perder o controle. Não para se entregar a algo externo, mas para se reconectar com o que sempre foi seu. Agora, se você chegou até aqui, já sabe mais do que 99% das pessoas que passaram por templos, igrejas e mosteiros. Mas saber não é suficiente. O gesto não é teoria, é prática. Então, antes de seguir, pergunte a si mesmo: estou pronto para o que pode acontecer? Porque, uma vez que a porta se abre, não há como fechá-la completamente. Você pode ignorar o que viu, mas nunca mais será capaz de fingir que não viu. Se a resposta for sim, então respire fundo. Coloque as mãos sobre o peito. E comece. 1 e 2 primeiro, e você estará pronto. O benefício específico não é apenas ativado, mas expandido. A moeda deixa de ser um ponto isolado e se transforma em um campo de energia viva. Agora, preste atenção. Existem dois erros comuns que quase todos cometem ao tentar isso. O primeiro é esperar por visões grandiosas ou experiências místicas espetaculares. Isso acontece porque romantizamos a iluminação, como se ela fosse um show de luzes ou um êxtase instantâneo. Mas não funciona assim. A abertura é sutil. É paz. É clareza. Não há fogos de artifício, nem vozes celestiais, apenas a quietude de algo que sempre esteve ali, agora reconhecido. O segundo erro é desistir se nada acontecer na primeira tentativa. Evite isso praticando por 7 dias consecutivos. A chave está na repetição intencional, não na expectativa de um resultado imediato. Se você evitar esses dois equívocos, já estará à frente de 90% das pessoas que tentam trilhar esse caminho. E o que esperar? Nos primeiros 3 dias, uma sensação de leveza, como se um peso invisível,
que você nem sabia que carregava, tivesse se dissipado. Após 7 dias, a clareza se torna absurda. As ilusões ficam óbvias. A manipulação perde o efeito sobre você. Com consistência, você se torna espiritualmente autônomo. Não precisa de gurus, de padres, de intermediários. A monada aberta é autossuficiente. Isso não é mágica. É uma tecnologia espiritual que Jesus ensinou e que foi sistematicamente apagada de você. Vamos recapitular. Você chegou aqui achando que a iluminação era um privilégio raro, reservado a poucos eleitos. Descobriu que Jesus deixou um gesto simples de ativação direta, com provas nos textos antigos, nos mártires que o praticaram e em pessoas comuns que o redescobriram. Entendeu por que a instituição religiosa removeu isso de todos os registros oficiais. E agora tem em mãos 3 passos concretos para abrir sua monada. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria das pessoas jamais saberá. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler. Agora sabe que a divindade dentro de você não é uma metáfora, é literal. E pode ser ativada. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? E isso é só o começo. Há muito mais sobre a monada, sobre os mecanismos que tentam bloqueá-la, sobre o despertar completo que não coube aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixe sua curiosidade nos comentários. Se essas palavras fizeram sentido para você, compartilhe. Isso ajuda a levar essa informação adiante, para quem precisa ouvir. E se ainda não o fez, conecte-se para não perder o que vem pela frente. Lembre-se, você não precisa merecer a iluminação. Você só precisa ativar o que já está dentro de você. E agora você sabe como. Até a próxima!